Bom dia, galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui olhando no meu computador uma notícia que já acho que é da semana passada, que a patroa filma queda da empregada doméstica ao invés de ajudá-la. Isso aconteceu no Kuwait. Também, e aqui aparece a cena da empregada doméstica se segurando na janela. Para quem não viu, tá na internet, se segurando na janela até o ponto que ela não aguenta mais e cai. Né? Trocam ali algumas palavras que evidentemente eu não consigo compreender, né? Mas com certeza deu tempo da patroa, né, ir pegar o celular, ficar filmando e esperar a pessoa cair. Para mim é um símbolo, simboliza um estágio extremamente avançado de um desejo burro de liberdade plena e absoluta. Por que eu digo um desejo burro de liberdade plena e absoluta? Ou seja, partindo-se do princípio de que aquela empregada caiu por motivo próprio, ela foi lá, não sei, estava limpando a janela, não sei, quer dizer, a empregada foi lá, vamos imaginar, se dependurou e caiu. A empregadora, né, deu-se a liberdade pura e plena de filmar. Quer dizer, ela não fez nada para a pessoa cair. A liberdade dela foi até onde começou a dar empregada. Né? A câmera era dela, o espaço era dela, a casa era dela, e ela, por algum motivo louco, ou burro, ou de má fé, achou que a sua liberdade de filmar, a sua liberdade de desejar não intervir, era suficiente para deixar que a pessoa caísse. Ou seja, a liberdade dela pressupunha a ausência de ação em relação àquela empregada, aquela pessoa, aquele ser humano que estava ali caindo. Então, é uma liberdade egoísta, uma liberdade que estabelece limites fortes, limites quase que paredes, aonde vai os meus interesses e ali param, e aí eu não me interesso mais o lado de lá. Né? É um embrutecimento, é uma incapacidade, não é, de ver, perceber e imiscuir-se na dor, no sofrimento do outro, como se o outro, de certa forma, não fizesse parte da mesma humanidade. Porque a liberdade não pode excluir a fraternidade. Do ponto de vista da ética, esta ciência filosófica da ética tão esquecida, a fraternidade é o elo que fura este muro. É esta relação que faz com que a minha liberdade, sim, interfira na liberdade do outro, e a liberdade do outro interfira na minha, a tal ponto que a liberdade de alguém, por exemplo, de suicidar-se, de jogar-se de um prédio, que provavelmente não tenha sido esse caso, né? Não é motivo para que eu, dentre as minhas milhões de possibilidades de escolha segurar essa pessoa e impedir que ela caia, apesar dela querer, né? Naquele momento ela querer. A única justificativa para eu interferir nessa liberdade é a fraternidade. Então, a igualdade, a liberdade e a fraternidade não podem ser elementos que se dissociem. Este exemplo da pessoa que deixou a outra cair é o pior e o melhor exemplo. É o pior, porque mostra toda a desumanidade que os humanos podem produzir. E é o melhor, porque retrata
fielmente o que a omissão pode fazer. O que marca bem o que é a supervalorização da liberdade, da individualidade e marca bem a impossibilidade de reforçar infinitamente o meu eu. O que importa é o meu eu reflete. Reforça a ideia de que o relativismo é uma porcaria. O relativismo é uma porcaria. Porque há de alguém, em algum lugar, dizer, mas a patroa não tinha obrigação nenhuma. Porque tudo é relativo. Aqui, o valor da vida da pessoa que caiu não justificava, a priori, não justificava em princípio o movimento da patroa de ir lá segurá-la. Porque se tudo é relativo, se nenhum valor prepondera sobre outro, ou o valor liberdade é puro, pleno e absoluto, e ele sim é superior a todos os outros, realmente não haveria motivo para ela deslocar-se e salvar aquela pessoa. Portanto, em contrapartida a essa imagem horrorosa que eu estou vendo aqui, estou vendo a pessoa com uma mão só segurando a janela, eu gostaria muito que nós investíssemos nos estudos éticos, investíssemos muito na reflexão fraterna. Essa reflexão fraterna é a única reflexão que impedirá que outras pessoas vejam o sofrimento de alguém e deixem essa pessoa sofrer. Alguém poderá estar agora nesse momento pensando, Amilcar está exagerando. Mas pensemos nós, quanta dor nós deixamos que os outros sintam. Quase 13 milhões de desempregados, mas não sou eu. Tantas pessoas doentes, mas eu não estou doente. Pensemos nós, o quanto de pessoas caem pelas janelas da vida e nós não nos movemos, porque não nos sentimos em sintonia, não sentimos a fraternidade, não sentimos o outro como um irmão. Quem é religioso pode entender irmão como filhos de um mesmo pai. Quem não é religioso, entenda como irmão, um irmão na humanidade. Um irmão genético. Um irmão de uma mesma espécie. Espécie essa tenebrosa, porque desenvolveu a capacidade da racionalidade, desenvolveu a capacidade de pensar por si, de viver por si, e agora destruir ou deixar-se destruir o outro, sem entender que a humanidade é uma só e que daqui a pouco seremos nós que estaremos caindo de alguma janela e alguém estará nos vendo cair e vai estar nos filmando, porque não tem interesse nenhum em mover-se em minha direção. E para aí caminhamos para o fim da fraternidade e, portanto, para o fim da humanidade. Um abraço e muita reflexão.